Oi, meus alunos, minhas alunas do curso de Formação Sistêmica Online. Estou aqui para dar mais uma aula e essa aula hoje vai ser sobre separação. Eu quero que vocês assinem o meu canal, clique lá no sininho para notificar toda vez que tiver uma aula nova. Essa aula hoje é uma aula que vai ajudar você a atender casais que estão em separação ou pessoas que estão vivendo o drama da separação. Eu escolhi o nome da aula de hoje, que é Separação, Terapia da Ruptura Amorosa. Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Josemar Honório, leciono Terapia Familiar Sistêmica Online, o curso de formação de Terapia Familiar Online. Quem quiser me seguir no Instagram e aqui no YouTube, estou esperando vocês para compartilhar as minhas experiências. A ruptura amorosa, esse momento do término de uma relação, é um momento crítico da vida. É um momento de uma experiência de morte do amor e da dissolução da relação amorosa. É a perda do projeto de vida. Quando duas pessoas vivem juntas, elas constroem um projeto de vida a dois. E quando há separação, a pessoa que foi embora, ela leva com ela o seu projeto de vida. E quem fica na relação sente como se tivesse perdido a razão de existir. O projeto de vida de um casal é a casa que eles estão comprando na praia, a viagem que eles estavam programando, os amigos que eles encontram nos fins de semana, o supermercado que eles vão fazer, toda a organização de uma família, os filhos que têm, os filhos que terão, né? Tudo isso é o projeto de vida 2. E no ato da separação, quem vai embora leva o projeto de vida. Na verdade, os dois ficam sem esse projeto de vida, mas a sensação de quem não queria separação, que estava com medo, estava inseguro, essa pessoa vai ficar com uma sensação de um grande vazio. E é nesse vazio que vai aparecer muitos problemas na sua vida emocional e psicológica. Então, eu quero falar para vocês sobre essa dor, quero falar para vocês como é possível superar essa dor, como que é possível entender o que está acontecendo. A psicologia tem vários instrumentos e vários estudos que podem nos ajudar a compreender e ajudar os casais que estão passando pela separação. Eu quero mostrar para vocês primeiramente os impactos, né, que acontecem, né, o que impacta a vida da pessoa. Mas primeiro dizer para vocês que, de acordo com o tipo de relacionamento ou o tipo de ciclo da vida que se estava, nós vamos ter dores diferentes e vamos ter enfrentamentos diferentes. Uma pessoa que está no começo de um relacionamento, que está no noivado, está no namoro, ao separar, ela vai ter um impacto diferente de quem estava num ciclo onde tinha filhos pequenos, estava casada, já tinha todo um ciclo de amizade, já tinha um projeto muito mais estruturado. Ou de uma pessoa que está num ciclo mais adiantado, às vezes num ciclo mais tardio da vida, aposentadoria, né, está cuidando dos pais mais idosos. Então essa pessoa também vai ter um impacto diferente de uma pessoa jovem, né? Então, e os motivos também da separação são outros elementos que vai impactar, né? Então nós temos aqui 3 motivos que podem impactar mais ou menos a questão do acordo para o afastamento. Então, o momento que eu estou no ciclo da vida, né, a forma como eu vejo a relação, eu encaro a relação e o motivo que me fez separar. Porque se eu me separo porque eu fui traído, é uma separação mais dolorosa. Se eu me separo porque tinha incompatibilidade, é mais tranquilo. Agora, se eu me separo porque houve violência, agressividade, essa relação tem outra conotação e vai ter mais danos.
Então, de acordo com o motivo da separação e com o tipo de encarar, né, a forma como eu encaro a relação, vai determinar muito esses impactos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma família que nunca ninguém se separou, todos os irmãos estão casados até hoje, os pais não separados, os avós, não tem ninguém na família que se separou. Para ela vai ser mais doloroso, porque essa pessoa possui um conceito de relacionamento de indissolúvel, né? Ou uma pessoa que tem uma visão muito amorosa e muito romântica, que o casamento é uma coisa muito divina e impossível de dissolver, dissolver, né? Então, essa pessoa vai ter um impacto maior, um sofrimento maior, né? Eu vou falar também que esses impactos, então, eles vão variar do estilo de vida que tinha um casal, da relação em relação ao ciclo da vida e o motivo da separação. Agora, a separação pode causar algumas doenças psiquiátricas e até físicas, né? Por exemplo, tem pessoas que ao separar podem desenvolver depressão, podem desenvolver transtornos de ansiedade, disfunções sexuais, fobias específicas, né? Estresse pós-traumático, até doenças cardiovasculares podem aparecer nesse momento da separação. Então, a separação é um momento crítico e é um momento de uma grande desestruturação da saúde, do equilíbrio psíquico da pessoa, né? A ruptura como uma perda ambígua, porque ela é ambígua, né? Porque ela tem como uma questão de que como está morta para mim aquela pessoa que está viva, né? Isso é a ambiguidade desse momento, né? Como é que essa pessoa não pode estar mais na minha vida, morreu para mim, mas ela está vivendo outras histórias, eu vejo ela por aí, né? Eu vejo ela no Instagram, no Facebook. O que aconteceu, né? Que nós nos perdemos? Como que eu não consigo estar mais ali, né? Por que ela não me ama mais? O que eu fiz de errado, né? E então esse momento é marcado por vários sentimentos que eu vou falar agora aqui. E também um elemento também que eu posso falar que é ambíguo também é quando alguém pensa assim, ela partiu sem dizer adeus, ou ela disse adeus sem partir. Isso também é ambíguo, né? Porque digamos que a pessoa vai sair da relação, mas ela continua lá pensando em sentimentos, em pensamentos com a outra pessoa, né? Ou alguém que disse adeus sem partir, está ali fisicamente, mas mentalmente já não quer mais, já não ama mais, já não está mais na relação, né? Isso são as ambiguidades da separação. Então, nós temos esse duelo, né, de sentimentos e emoções, e isso causa tristeza, causa distração mental, falta de concentração, pensamentos inquietantes, alteração da memória, do apetite, do sono. Então isso fica muito parecido, né, com a depressão, que é também uma doença que pode ocorrer nesse momento, né? A ruptura amorosa nos diversos ciclos da vida vão ser bem diferentes e tem especificidades claras, né? No noivado, né, quando eu estou num namoro, num noivado, eu consigo mais facilmente elaborar essa perda porque eu não estou vivendo no cotidiano, não tenho uma rotina, os projetos a dois ainda não estão tão estabelecidos, mas quando eu caso, que eu assinei um documento e eu tenho toda uma estrutura familiar e social que agora define que há um casamento, né, a nossa cultura, né, através dos amigos, do trabalho, da família extensa dos dois, né? Então tem ali mais elementos que vão te cobrar um casamento. E se vier os filhos, se tu já está numa fase de filhos pequenos,
tu vai viver de uma forma, sem filhos de outra. Se os filhos são adolescentes, às vezes os filhos acabam se envolvendo, né, tomando partido e ficam bravos com um ou com o outro, né? Ou os filhos às vezes até proporcionam o apoio à separação, e aí isso ajuda também, né? Quando você está com filhos pequenos e o casal começa a brigar pela guarda e ocorre então o que a gente chama de alienação parental, isso tudo pode gerar um casamento uma separação muito conflituosa. Isso tudo deve ser pensado por nós terapeutas, né? Então, a ruptura amorosa pode causar culpa, tristeza, ciúmes, raivas, angústias, sensação de abandono, depressão e até mesmo suicídio, né? A gente que trabalha há muito tempo com clínica, já chegou no nosso consultório pessoas, né, que pensaram no suicídio, que tentaram suicídio por causa da ruptura afetiva, né? Então, eu digo que existem algumas funções básicas, né, que são característica básica da separação, né? Então, se você tem uma base segura emocional, se você você é uma pessoa que teve um amor muito grande na sua família, foi construída uma relação afetiva muito prazerosa na sua família, com certeza você tem uma base segura emocionalmente. Então, aqui a gente vai falar do que a gente chama de apego seguro, né? Então, a pessoa desenvolveu um apego seguro com a sua família de origem, é uma pessoa que não vê o casamento de uma forma tão romântica, é capaz de elaborar mais rapidamente a ruptura, né, e seguir em frente, né? Quem vê no casamento o refúgio, né, e que vê o casamento como sendo a sua possibilidade de ser acolhido e o outro representa todo o apego necessário para a sua vida seguir em frente, então coloca na outra pessoa um alicerce, essa pessoa terá mais sofrimento, porque ao colocar alguém como tão fundamental e tão importante, às vezes até desenvolvendo uma dependência emocional, aí essa pessoa pode viver uma dor muito grande na hora da separação. Essas pessoas que têm esse apego ansioso e esse apego excessivo, elas vão com certeza vivenciar a separação de uma forma muito dolorosa, porque ela tem a sensação que ela perdeu tudo, porque toda a vida dela estava alicerçada no relacionamento, né? E tem pessoas que têm uma visão afetiva mais desapegada, né? Não desenvolvem tanto apego emocional, então são capazes eu vou definir como uma certa promiscuidade afetiva, né? Tá sempre buscando um novo parceiro, uma nova parceira, sempre gosta sempre de estar se apaixonando. Então são pessoas que trocam de relacionamento porque sempre estão buscando uma nova paixão. Essas pessoas lidam com a separação de uma forma mais banalizando ela, né? Porque elas estão sempre buscando novas emoções, novos afetos, né? Então essas são algumas características que norteiam a ruptura, né? Que é as características do apego. Então existe um apego de base mais segura, né? Então são pessoas mais fortes. Existem aquelas pessoas que buscam no relacionamento todo uma segurança e um refúgio, daí sofrem mais. E existem essas pessoas que não se sentem tão apegadas e trocam de parceiro com muita frequência, com muita facilidade, são mais promíscuas afetivamente, né? O apego e a ruptura, então nós temos 3 etapas, né, que vamos falar aqui sobre a ruptura, né? Nós primeiro temos o que a gente chama de antecipação.
o casal, são 3 fases, né? Então a antecipação é uma, né? Depois nós temos a ruptura da separação, que é a própria ruptura mesmo na separação, e depois nós temos a perda e a elaboração, né? Que é quando eu já estou fora do relacionamento. Então a antecipação é quando o casal começa a perceber que eles têm vamos chamar assim, muitas diferenças, e eles estão se sentindo muito conflituosos, conflitos diretos, e eles começam a falar sobre separação. Eles começam a conversar sobre essa possibilidade. Eles já começam a antecipar que esse casamento está falindo, né? Então, é muito comum que o casal comece a falar muito disso e pensar sobre isso e analisar essas possibilidades. Então, ele às vezes são pessoas que já estão em terapia e começam a falar com o seu terapeuta e até simular, né, como é que seria a vida deles no caso de uma separação. E é cravado, né, aparece muito forte nesse momento assim, a incompatibilidade. Eles não conseguem mais diálogos, eles não conseguem mais fazer nada juntos, mesmo que não estejam brigando, não estejam em conflito, mas eles estão então distantes, né? Eles não estão mais participando um da vida do outro. E aí aparece então, esse é a primeira fase. A segunda fase então é a ruptura propriamente, é quando há a falta do objeto, quando o objeto de amor não está mais ali, ele foi embora. As duas pessoas mudaram, elas definiram que elas não são mais o amor um do outro. Nesse momento é um momento de desespero, é um momento assim de muita dor, é um momento assim muito angustiante, é quando a pessoa não dorme, não come, né? É quando a pessoa chora muito, é quando a pessoa sofre muito. E geralmente a pessoa chega no consultório do psicólogo nessa fase assim desesperadora, né? Um momento de ter muito acolhimento, né? De mostrar para a pessoa que ela está passando por uma transição, que essa dor vai embora, né? Que ela vai elaborar, que é como luto, né? Eu até costumo dizer, né, que no luto você aceita com mais facilidade porque aquele objeto de amor, né, foi embora e não pode mais voltar mesmo, né? Agora, na ruptura pela separação, a gente tem uma esperança, e essa esperança às vezes atrapalha muito a gente seguir em frente e a gente conseguir se sentir bem de novo, né? E por final, então, né, a terceira fase, que é quando eu elaboro a perda, eu aceito que perdi, não tenho esperanças, mas principalmente eu começo a entender o que significou aquele relacionamento para mim, o que eu aprendi, o que ficou para mim, o que me trouxe, né? Eu consigo olhar para trás com gratidão, ou com compreensão, ou com perdão, né? Eu consigo elaborar através de um olhar positivo por ter saído da relação, por estar num novo momento da vida. Eu já vi muitos casais que chegam no meu consultório num momento assim de ruptura, e no primeiro momento a pessoa fica num desespero, muito angustiada, e eu vou acompanhando, e depois elas me contam, né? Falam para mim, anos depois me procuram, me dizem que foi um momento importante da vida delas, que fez muito bem, que elas estão felizes com a liberdade, estão felizes com a vida nova, que naquele momento elas não conseguiam ver, mas agora elas estão se sentindo muito melhor. Conheço pessoas que me disseram assim, eu me sinto tão bem agora, porque eu agora sou dono da minha vida e essa liberdade que eu tenho, né? Então eu consigo dizer para vocês que essa terceira parte é quando a pessoa começa a olhar para os seus próprios sonhos, fazer os seus novos projetos e começa a ver esse horizonte de possibilidades, e a pessoa vai em busca então de novos momentos da sua vida, inclusive começa a olhar para novas possibilidades de amor. Ela compreende que ela pode amar de novo, né? Que ela pode ser feliz e reconstruir uma nova relação. Então, as etapas da ruptura amorosa, e eu vou falar um pouquinho das intervenções terapêuticas. Então, a antecipação da perda, que é essa primeira fase, eu vou avaliar um prognóstico da relação amorosa e escutar o cônjuge, né? Eu vou entender como é que foi essa relação, como é que ela está sendo,
e vou fazer um prognóstico do que está acontecendo, de como que ela deve lidar com a situação, né? A gente também nessa fase pode ajudar uma reconciliação ou também pode ajudar numa ruptura, né? Porque às vezes a pessoa está vindo porque ela determinou, ela já vem decidida que é uma ruptura, ou às vezes ela vem vendo uma esperança, porque nós estamos falando aqui da antecipação da perda, né? Que é antes do fim. Agora, dentro da ruptura, né? Facilitar os processos emocionais envolvidos no enfrentamento da ruptura, né? Então, quando ajudar o cliente a enfrentar essa ruptura, olhar de cara, né? Olhar olho no olho e assumir que ele pode ter o volante da sua própria vida, né? E eu vou ajudar a pessoa a conter as suas emoções, a equilibrar as suas emoções e também ajudar a lidar com essa tristeza, né? Através de eu acho que aqui é preciso muito um acolhimento, né? Uma escuta afetiva, empática, de se colocar no lugar daquela vida e perceber como aquele momento é tão difícil e tão árduo, né? Depois eu tenho a questão da perda, né? Que daí já é no fim, quando o relacionamento já houve a ruptura e a pessoa está buscando o enfrentamento e seguir em frente. Então nós temos identificar o estilo de apego, avaliar a influência da organização familiar, né, de origem nas questões de mitos, né, e ideias que se tem sobre a separação, finalizar os duelos não resolvidos previstos nessa ruptura. Então eu tenho que compreender como é que esses duelos aconteceram, facilitar o perdão e a despedida, reconhecer os benefícios da relação, reconhecer os erros cometidos na relação, reiniciar as atividades cotidianas, identificar os sonhos pendentes e elaborar planos para realizar novas experiências, às vezes mudanças que precisam ser feitas, né, como as mudanças profissionais, mudanças de lugar que morava, de cidade, de amizades. Vem muitas mudanças com a separação, né? A separação talvez seja um dos momentos mais marcantes e mais traumáticos, né? Depois da morte, né? Eu li alguns livros que falam sobre isso, né? E diz que a separação talvez seja mais dolorido para alguns seres humanos do que a morte de um ente querido, né? Então ela está ali bem perto da dor da morte, né? E o que a gente tem que trabalhar no processo de terapia, né? Eu costumo trabalhar, primeiro eu vou focar no indivíduo, eu vou trazer ele para a relação individual, ele olhar para si mesmo, vou observar também como é que foi essa relação, fazendo com que ele compreenda por que houve essa separação, né? Que tipo de relacionamento que existia lá. Então eu vou fazer toda uma leitura do casal também e, por fim, também um entendimento familiar mais sistêmico, né? De como que a família está implicada, né? Que impactos tem na família, né? Então é um foco nessas três áreas. Tu vai trabalhar um indivíduo, mas tu vai no casal e vai na família, né? Identificar o tipo de apego, então, né? Como eu já falei, se é um apego ansioso, saudável, seguro, ou se é um apego esquivo, né? De acordo com cada tipo de apego tem um desenvolvimento, um trabalho que tem que ser feito durante o processo terapêutico. Demonstrar o profundo sentimento de compreensão da dor do cliente, reconhecer a nossa própria experiência pessoal, né? E entender como é que nossos valores, nós psicólogos, como é que nós lidamos com esses valores para nós em relação à separação, relacionamentos amorosos, né? Que tipo de moral, que tipo de ideias e de conceitos que nós temos
porque sempre existem as ressonâncias dentro do processo terapêutico, e quanto mais eu compreendo essas ressonâncias que existem, mais fácil eu vou lidar com o meu cliente. Cada terapeuta terá uma própria visão em relação ao término de um relacionamento, a partir da sua própria experiência. Então, quando nós terapeutas temos a nossa própria visão e temos uma compreensão clara de o que seja para nós o término, o fim, uma separação, mais claro a gente pode, mais clareza a gente vai ter para ajudar os nossos clientes, né? Trabalhar as emoções desses clientes, né? Essas emoções como raiva, culpa, rancor, né? Atender os sentimentos e as responsabilidades e liberar o perdão, né? Então, quando eu digo atender os sentimentos, é fazer esse trabalho de lidar com os sentimentos, né? E mostrar também essa ambiguidade que existe entre quem é culpado e quem é inocente, né? Que todos nós estamos dentro de uma relação, então estamos numa interação, né? Então a responsabilidade nunca é só de um, né? O perdão não é obrigatório, é uma opção, mas é um trabalho que se pode fazer durante a terapia, né? Para ajudar a lidar com o perdão, mas é uma opção de cada um, né? Assumir a perda, a ruptura, assumir que é mais fácil seguir em frente, assumir que se ficar alimentando falsas esperanças, você vai sofrer mais ainda, né? Então isso é uma forma de trabalhar com o processo. Eu digo que tem algumas técnicas, como por exemplo, eu trabalho com a ideia da cadeira vazia, que é fazer de conta que a pessoa está por ali, né? E essa pessoa que foi embora, e fazer perguntas, conversar com esse outro personagem que não está ali, né? A gente chama isso de cadeira vazia. Eu também acho que ajudar o cliente a estabelecer novos projetos e mostrar para ele buscar com ele quais são os projetos que ele tem de vida individual também, né? Eu acho que buscar durante a terapia esse conceito que a família de origem tem sobre separação ajuda muito ele a compreender como é que ele está lidando com isso a partir dos valores da própria família, né? É preciso sim ajudar o cliente a reconhecer que houve uma perda e que é preciso aceitar essa perda e que a outra pessoa não tem a menor vontade de voltar, e aí entender que não existe esse retorno. Eu começo a fazer meus projetos individuais. Eu sempre acho que quando uma pessoa vem para a terapia e trazendo o tema da separação, sempre acho que nós terapeutas precisamos imediatamente dar esse espaço para a pessoa se sentir protegida e acolhida, compreendida. Então precisa de muita sensibilidade, muita atenção. Você realmente tem que estar entregue completamente ali, para que aquela pessoa possa sentir que ela recebeu um cuidado, ela recebeu esse afeto, eu vou dizer, um afeto empático, né? E aí, nesse momento, a pessoa consegue entregar suas verdades, os seus caminhos. Eu quero que nós possamos, com essa pequena aulinha aqui introdutória sobre separação, vocês possam refletir e olhar se algumas dessas ideias aqui podem ajudar você no atendimento com pessoas que estão vivendo uma separação. É isso que tinha para passar para vocês hoje. Obrigado.